Boa noite, irmãos, graça e paz. Vou botar as coisas da Bia aqui de lado aqui, Bia. É muito bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez, nesse Se Liga Jovem, o primeiro Se Liga Jovem do ano de 2023. Nós tivemos, ano passado, uns 8 cultos, mais ou menos, contando palestra e culto. E o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Nós tivemos cultos abençoadores e esse ano, com certeza, o Senhor tem muito para falar conosco ainda. É um privilégio, irmãos, de verdade. É muito bom nós estarmos aqui para falar ao Senhor, para falar sobre Ele, para ouvir sobre Ele. É uma honra muito grande que a gente tem de fazer parte dessa obra do Senhor, uma obra tão poderosa e que a gente não tem mérito nenhum disso, e ainda assim o Senhor nos usa como instrumentos para levar esse evangelho e levar a palavra dele. E isso para nós é um privilégio muito grande. O tema do nosso culto é renúncia. Hoje nós vamos falar sobre renúncia e o título da nossa mensagem é: Onde está meu coração? Onde está meu coração? Onde está o seu coração? Eles vão colocar o tema aqui atrás. A nossa base bíblica está em Lucas 14, dos versículos 25 ao 33. Lucas 14, dos versos 25 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa sua palavra. Ó Deus, fale aos nossos corações com o teu Santo Espírito. Tire, Senhor amado, qualquer distração, tudo aquilo que nos impeça de ouvir a tua voz nesta noite. Ó Deus, venha verdadeiramente como labareda de fogo, Senhor amado, e transforme a nossa vida. Que a palavra que ouviremos hoje, ó Deus, gere frutos de arrependimento e frutos de transformação. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é como um país estrangeiro. Só é feliz aquele que tem no mundo inteiro um país estrangeiro. Essa frase é de Hugo de São Vítor, um importante pensador medieval do século XII. Ele era mestre na abadia de São Vítor, que ficava em Paris. Ele disse: Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é como um país estrangeiro. Essa frase foi dita há quase 10 séculos e ainda hoje ela se faz relevante, ela se faz tão atual. Feliz é aquele que tem no mundo um país estrangeiro. O que é isso para nós? Entender que no mundo não é a nossa morada. Entender que as coisas que a gente tem no mundo, que a gente conquista no mundo, não são tão importantes quanto a gente imagina que são. A gente vive num país que é capitalista, né? E isso não é ruim. A gente consegue conquistar as nossas coisas, a gente trabalha,
a gente conquista as coisas fruto do nosso trabalho, como a Bíblia nos ensina. Acontece que, na maioria das vezes, a gente é sempre ensinado, desde pequeno, a gente seguir caminhos que vão dar dinheiro. A gente, desde sempre, os nossos pais nos ensinam a fazer concursos, a prestar concursos públicos, a procurar profissões em boas empresas, manter sempre coisas que se tornam estáveis para nós. E a gente vai, desde pequenininho, entendendo isso. Não que necessariamente isso seja uma coisa ruim, né? A gente querer viver uma vida confortável ou ter uma vida tranquila, até para os nossos filhos, para as futuras gerações. Os pais, eles costumam, né? Hoje em dia a gente vê muitos pais que não conseguiram conquistar tantas coisas no passado, tiveram infâncias muito difíceis, condições muito difíceis, e eles evitam que os seus filhos passem por isso, e isso é muito bom. A diferença é que a gente, quando nós nos tornamos cristãos, quando a gente reconhece de fato o Senhor como nosso Salvador, não que a gente não vá buscar coisas que são importantes, não que a gente não vá buscar empregos bons, passar em concursos públicos. O que faz a diferença para nós cristãos é o quanto isso ocupa no nosso coração. Qual a importância realmente que um emprego bom, que ter uma família estabelecida, o quão isso ocupa o lugar no nosso coração diante das coisas do Senhor. O quanto nós nos preocupamos sempre em conquistar bens materiais, o quanto a gente se preocupa sempre em fazer as coisas por nós mesmos, traçar os nossos próprios planos, os nossos próprios caminhos, em detrimento da palavra de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje, o que realmente é importante para nós, o que realmente toma lugar no nosso coração, o que realmente a gente se importa. Se a gente se importa realmente com as coisas que são do Senhor, se a gente se importa realmente em vidas que estão sendo perdidas, se a gente importa em levar essa palavra às outras pessoas, se a gente importa que a vontade do Senhor prevaleça sobre nós, ou se a gente primeiro traça os nossos planos para depois pensar em fazer a vontade do Senhor. Isso mais do que palavras, isso com atitude. Porque é muito tranquilo para a gente vir à igreja todo dia, ou pelo menos todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, e dizer aqui na frente dos irmãos que a gente renuncia, que a gente sempre busca fazer a vontade do Senhor. Se quando a gente sai para fora, se a gente não leva essa palavra, se a gente não toma isso no nosso coração. E o versículo 25 diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. A gente vai atentar nessa primeira frase: grandes multidões acompanhavam Jesus. Estima-se que um estudo feito em janeiro de 2020 diz que o Brasil tem 70 milhões de evangélicos. Isso é cerca de 30% da população brasileira. 30% da população brasileira diz ser evangélico. Isso foi em janeiro de 2020. A gente está em março de 2023. Provavelmente esse número aumentou. E será que realmente esses 70 milhões de evangélicos que se dizem no Brasil renunciaram à sua própria vontade? Será que 30% da população brasileira renunciou à sua própria vontade para viver plenamente a vontade de Deus sobre a sua vida? Será que, aqui deve ter umas 30, 40 pessoas, será que 40 pessoas aqui hoje realmente renunciaram à sua própria vontade para viver plenamente a vontade de Deus sobre a nossa vida? E eu não estou perguntando isso para que a gente fique apontando os outros, não, para que a gente pense nós mesmos. Será que eu, Júlio, realmente renunciei à minha vontade 100% para viver plenamente aquilo que Deus quer que eu viva? Quando a gente fala em renunciar, a irmã disse, né, que a gente sai da zona de conforto para entrar na zona de confronto. Isso é verdade. A gente, quando entra na renúncia, é muito difícil a gente renunciar, porque é a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, olhando as circunstâncias visíveis, comparado àquilo que a gente não vê, da gente realmente depositar a nossa fé no Senhor, a nossa confiança de que Ele realmente tem o melhor para cada um de nós. Isso é um exercício diário, até porque
a gente não vê da forma como o Senhor vê. A gente só vê as coisas que estão acontecendo. O Senhor é aquele que ele vê além. E será que esse evangelho em que a gente tem crido, que tipo de evangelho a gente acha que é o da Bíblia? Porque a gente canta muito sobre receber as coisas do Senhor, a gente canta que a gente vai ser abençoado, a gente canta que a gente vai ganhar as coisas, a gente canta que a gente é ungido do Senhor, que ninguém pode tocar, a gente canta que a gente é perfeito. Será que o evangelho que a gente tem crido, será que é um evangelho de riquezas? Será que é o evangelho? Por que será que a gente se tornou cristão? Será que nós escolhemos a Cristo pensando em receber coisas aqui na terra, bens materiais? Ou será que a gente se entregou a Cristo reconhecendo que Ele morreu por nós, independente daquilo que a gente vai passar aqui nessa terra? A gente confia nele, independente se é coisas boas, se é ruim, se a gente não vai receber nada, se a gente vai viver uma vida precária financeiramente. Será que a gente está preparado para isso? Será que realmente a gente crê no Evangelho que diz que a gente pode ser assim? Porque o Evangelho não nos diz sobre a gente ganhar nada, a não ser a nossa salvação em Cristo Jesus. E em nenhum momento o Evangelho promete bens, promete riquezas. O Augusto Nicodemos diz que o Evangelho promete salvação. Quem quiser dinheiro e bens, trabalhe e se qualifique. O Evangelho não promete isso para a gente. O Evangelho não promete que a gente é melhor do que o outro porque a gente é cristão. A gente está estudando na EBD sobre Romanos, a forma como que os judeus se achavam melhor do que os gentios, por eles pertencerem à aliança de Abraão, por eles virem do sangue realmente de Abraão, e os gentios não. Será que nós estamos nos tornando igual a esses judeus? Nos tornamos nos achando melhores do que outras pessoas porque a gente já tem o Senhor? Será que a gente realmente renunciou à nossa vontade para viver a plenitude de Deus? Ou será que a gente renuncia à vontade de Deus para viver aquilo que a gente acha que é legal? Então, o versículo 26 ainda continua dizendo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui na versão Nova Almeida atualizada, no título desse trecho, ele diz: as condições para ser seguidor de Jesus. E aqui o Senhor ele impõe a nossa primeira condição: a gente amar mais ao Senhor do que todas as coisas. O interessante é que quando Jesus fala sobre isso, ele diz coisas que realmente a gente precisa amar. A gente precisa amar o pai, a gente precisa amar a nossa mãe, a gente precisa amar a esposa, os filhos, os irmãos, a vida, a nossa vida, a gente precisa se amar. Mas um amor que não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar o amor que a gente precisa ter pelo Senhor. Aqui ele faz o primeiro convite para nós redefinirmos as nossas prioridades. Quando nós nos tornamos cristãos, nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Aquilo que a gente julgava ser importante não é mais importante. A nossa profissão, a faculdade que a gente quer fazer, a família que a gente quer formar é importante, mas de maneira nenhuma pode ser mais importante do que viver a vontade que o Senhor quer que a gente viva. E a gente só descobre essa vontade estando debaixo dos pés do Senhor, estando aos pés do Senhor, debaixo da proteção dEle, reconhecendo a nossa dependência dEle. A partir do momento que a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente vai entender o que é aquilo que Ele quer para cada um de nós. Coisas que realmente a gente precisa amar, mas que nós precisamos amar ainda mais o Senhor, aquele que é o Senhor da nossa vida. Tudo o que nós temos fica em segundo plano quando Cristo é o nosso Senhor. As coisas que nós conquistamos, por mais difíceis que tenham sido da gente conquistar, elas precisam ficar em segundo plano comparado à vontade do Senhor. O Senhor ele nos faz um convite para que a gente passe a parar de querer tomar o controle das nossas vidas, que a gente pare de achar que a gente sabe o que é melhor para a gente e que Ele passe assim governar soberanamente sobre as nossas vidas. A gente, para reconhecer os propósitos que Ele tem para a gente, para que a gente esteja no centro da vontade do Senhor, ouvindo e obedecendo os chamados que Ele tem para cada um de nós. O Senhor,
a gente precisa colocar as nossas coisas em segundo plano. O nosso trabalho, a nossa família, ela não pode ser mais importante que o Senhor, ainda que sejam importantes na nossa vida. A gente não está dizendo que a gente não precisa se preocupar com essas coisas, que a gente não precisa amar, mas que a gente precisa, acima de tudo, ter o Senhor como nosso Senhor verdadeiramente. E abandonar essas coisas para seguir a Cristo não pode ser um fardo para nós. A gente não pode a gente renunciar à nossa vontade, renunciar ao emprego. A gente não pode tratar isso como um peso no nosso coração, como um fardo, como uma dificuldade. O Senhor não nos convida a segui-lo de maneira obrigada. O Senhor não nos impõe nada. Ele faz um convite para cada um de nós. E se nós realmente estamos aqui, se nós realmente pregamos na igreja, se nós viemos aos cultos, se nós assumimos essa condição de cristão, nós precisamos entender de que abandonar as nossas vontades para segui-lo não é um fardo, é por amor. A gente vem aqui, ou precisa vir aqui todos os dias para cultuá-lo, por amor e como forma de gratidão. Não é um peso para nós acordar domingo, 9 horas da manhã, para vir a EBD. Não pode ser difícil. Sabe, o Senhor, Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. Ele teve a pior morte que poderia ser naquela época. E a gente acha que vir à igreja domingo de manhã, que vir à quarta-feira, à noite, depois do trabalho, cansado, a gente acha que isso é um fardo. A gente não pode tratar isso como um fardo. É como forma de gratidão ao Senhor. Não é ser radical a gente querer vir aos cultos sempre que puder, não. Radical, como disse o Léo Stronda, agora que se converteu, ele diz que quando ele saiu do bonde da Stronda, as pessoas estavam dizendo que ele era radical. Ele disse: não, radical foi Cristo morrer por mim na cruz. Radical foi Cristo morrer por nós. Então, tudo que a gente puder fazer para estar aos pés dele, se é vir ao culto, se é pregar, se é orar, não pode ser um fardo para nós. A gente faz por amor ao Senhor, como forma de gratidão. Se a gente acha difícil vir no sábado à noite para a igreja, se a gente trata isso como um fardo, a gente pode levantar agora e ir embora para casa e não voltar mais, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que a gente venha aqui com peso no nosso coração, achando que a gente está fazendo por demais, achando que a gente é o bam, porque a gente vem sábado, porque a gente vem quarta-feira, a gente vem terça, segunda. Não. A gente faz isso porque a gente ama ao Senhor, ou precisa fazer por amor ao Senhor. Sabe, Ele morreu naquela cruz por nós, a gente, como gratidão, a gente vai tentando retribuir tudo aquilo que Ele faz por nós. E é isso que Ele quer, é isso que o Senhor espera de nós, que a gente o siga por amor e como forma de gratidão, não como um peso e não como fardo, e não permitindo que as coisas que a gente conquista, que os bens materiais, que pessoas se tornem os deuses da nossa existência. O Senhor, Ele é o Deus que governa todas as coisas, e Ele precisa governar a nossa vida. Ele precisa tomar o controle totalmente do nosso coração. O versículo 27 diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse versículo, a gente ouve muitas frases acerca dele. Ele é um dos versículos que são mais interpretados erroneamente da Bíblia. A gente vê muitas pessoas, quando estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, as pessoas tendem a dizer: essa é a minha cruz, estou carregando a minha cruz. Quando a gente geralmente está... Quantas vezes a gente não vê alguém que está passando por uma situação complicada e a pessoa diz: estou carregando a minha cruz, essa é a minha cruz. E a gente sabe que as situações que a gente passa na vida, que são boas e ruins, elas são passageiras. A gente sabe que a aprovação, que a aflição que a gente está passando hoje, amanhã a gente pode não estar passando mais. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Assim como algum momento de euforia, de uma bênção que a gente está vivendo hoje, é de agora. Às vezes tem outras bênçãos para chegar, outras provações para vir. São situações passageiras. Mas o convite que o Senhor faz aqui é sobre tomar a cruz constantemente. Tem outro versículo que ele fala sobre tomar a cruz dia após dia, sobre tomar a cruz diariamente. Não é algo que a gente faz uma vez ou outra, carregar a nossa cruz.
É algo que precisa ser feito dia após dia. O versículo que fala é Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Não é algo eventual, como um problema, como uma alegria. É algo que precisa ser constante, algo que precisa ser diário. É uma rotina nossa. E quando a gente entende isso sobre o carregar a cruz, a gente precisa relembrar o que era a morte de cruz naquela época. Quando uma pessoa era condenada para ser crucificada, ela era condenada em um lugar e ela iria ser crucificada em outro lugar. E ela precisava do lugar que ela foi condenada até o lugar que ela seria crucificada, carregar essa cruz. A gente vê isso com Jesus. Jesus vai pelo Gólgota, ele carrega a cruz. E o que torna isso tão importante é sobre a publicidade do carregar a cruz. Quando Jesus carregou a cruz, quando os outros condenados carregavam a cruz na época, todas as pessoas viam que eles estavam carregando a cruz. Quando Jesus fala isso para nós, sobre nós negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz, tomarmos a nossa cruz, não é algo que a gente faz escondido, é algo que precisa ser visível, precisa ser público a gente carregar a nossa cruz. Além das palavras, nas atitudes. As pessoas precisam reconhecer que nós somos cristãos porque nós negamos a nós mesmos, porque nós escolhemos não agir da maneira como as pessoas agem, mas porque nós escolhemos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, que nós declaramos realmente que nós tomamos a nossa cruz e que nós negamos a nós mesmos, os nossos vizinhos precisam reconhecer isto. Os nossos colegas de trabalho precisam reconhecer isso. Os nossos colegas de faculdade precisam reconhecer isso. As pessoas precisam ver a publicidade da nossa condenação, do nosso carregar a nossa cruz. O ato de carregar a cruz é um ato de caminhar para a morte do nosso eu, a mortificação do nosso eu. A partir do momento que se a gente realmente decide carregarmos a nossa cruz e nos tornarmos cristãos, a gente precisa caminhar para a morte do nosso eu todos os dias. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz: eu pensei que eu tivesse matado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. A gente precisa matar a nossa carne, a gente precisa matar o nosso velho homem todos os dias. E a gente não mata pelas nossas próprias forças. A gente depende do Senhor. A gente sozinho, a gente não consegue. Não vai conseguir de maneira nenhuma. A gente vai ser envergonhado. A gente precisa reconhecer a nossa dependência do Senhor e reconhecer que nós precisamos dele para que a gente possa lutar dia após dia contra o nosso eu. A caminhada pública, a nossa caminhada para a morte, a nossa vida, ela precisa escancarar isso. A gente precisa escancarar para as pessoas que a gente mata o nosso eu todos os dias. A gente precisa ser referência para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Existe um mundo em que nunca foi tão sedento da palavra do Senhor. A gente tem as pessoas que vão se suicidando todos os dias. A gente tem pessoas em favelas precisando do conforto, precisando de uma palavra, irmãos, de um abraço, de um alimento que a gente tem, e a gente se diz cristão todos os dias. A gente caminha da nossa casa até aqui, a gente passa por moradores de rua, a gente não dá nem um bom dia, porque a gente está igual os fariseus, que não, eu preciso ir para a igreja, não, eu tenho que cultuar o Senhor. E a gente chega aqui, levanta a mão, levanta braço, mas a gente passa pelas pessoas na rua, a gente não dá um bom dia. Pessoas que chegam na nossa igreja, pessoas que precisam de palavras, e a gente não dá um abraço. Visitantes que chegam, que nunca entraram numa igreja, irmãos, a gente olha e finge que não vê, mas não, a gente tem que cultuar ao Senhor. A gente canta aqui, aí sai daqui, desce, vai lá para fora, não ouve a pregação, fica lá fora, fica conversando, sabe, irmãos, pessoas lá fora que precisam disso, e a gente aqui, a gente se diz tanto que a gente é cristão, a gente bate tanto no peito para dizer, defende tanto político, irmãos, faz tanta questão de defender político, e a palavra do Senhor vai ficando de lado. A gente arruma briga por político na internet, para defender presidente, para defender quem quer que seja, sabe, irmãos? E a gente deixa tantas coisas de lado, esse privilégio. Será que isso não nos incomoda? Será que pra gente não é importante? Será que
não cria, não dá uma tristeza no nosso coração. A gente vê tantas pessoas se afastando do Evangelho, tantas pessoas morrendo, pessoas que poderiam estar aqui como nós, que dizemos ser salvos, pessoas que precisam dessa graça do Senhor. A gente foi no início do mês, no acampamento da Cristolândia, a gente foi na favela do Jacarezinho, o pessoal foi na Central do Brasil. A gente vê ali, irmãos, pessoas em condições tão precárias, situações tão difíceis, na favela de Costa Barros, as pessoas, sabe, adolescentes, radinhos, pistolas em cima da mesa. Você entra nas casas para falar com as pessoas tão humildes, sabe, irmãos, tão sedentas do Senhor, e a gente todo dia vem aqui na igreja, a gente ora, levanta a mão, canta, faz e acontece, a gente não consegue nem ir até essas pessoas, irmãos. A gente não consegue passar pelo morador de rua, dar um abraço, levar uma palavra, a gente fica com nojo porque tá fedendo, porque tá sujo, sabe, irmãos? O Senhor, isso não é questão de ideologia, isso não é questão de política, isso é questão de palavra, isso é mandamento do Senhor. O Senhor nos ordena a fazer aquilo como Ele fez, ir até os mais necessitados, os mais vulneráveis, aquele em que o Estado não consegue chegar, a igreja pode chegar. Existem coisas, irmãos, existem tarefas que os governos de maneira nenhuma vão conseguir fazer, porque dependem da igreja do Senhor. Existem coisas que só a igreja do Senhor pode fazer. A gente vê nas mídias as pessoas dizendo que educação transforma o mundo. A educação não transforma o mundo. O que transforma o mundo é a palavra do Senhor. A gente precisa de professores que sejam cristãos verdadeiros, que evangelizem nas favelas, nas escolas. Existem tarefas, irmãos, que cabem a nós. Nós não podemos cobrar de ONGs, a gente não pode cobrar do governo aquilo que tem que ser uma tarefa nossa. A gente, como cristão cidadão, a gente precisa assumir essa nossa responsabilidade de sair da nossa zona de conforto, de vir aqui à igreja, se abastecer com a palavra do Senhor e levar essa palavra àquelas pessoas que estão necessitadas. E isso, irmãos, não inclui nós irmos somente em favelas, só irmos em comunidades. Isso inclui nas nossas ruas, para os nossos vizinhos, para os moradores que ficam nas praças perto das nossas casas. Irmãos, essas tarefas que cabem a nós não cabem a governos. Eles precisam fazer o papel deles, mas existem coisas, irmãos, transformações, plenitudes que nós só vamos alcançar a partir do momento que a gente se posicionar como cristão e levar essa palavra àquelas pessoas que ainda não conhecem. O Senhor espera isso de nós. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar a essas pessoas. Nós precisamos levar essa palavra a essas pessoas. O Senhor nos chama a sair da nossa zona de conforto e entrar na nossa zona de confronto. A gente precisa ir até essas pessoas. A gente precisa levar essa palavra. O Senhor, Ele conta conosco. Irmãos, e se nós não formos, o Senhor achará quem vá. O Senhor encontrará alguém. Nós precisamos orar dia após dia para que nós sejamos um desses que irão. Nós precisamos estar entre aqueles que irão. É um privilégio para nós fazer parte da obra do Senhor. É um privilégio para o Senhor, que é o Rei dos Reis, governa sobre todas as coisas. É um privilégio nós estarmos participando dessa obra, assim como foram os discípulos naquela época, assim como foram os profetas. É uma honra para nós sermos escolhidos do Senhor e levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Amém? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui no versículo 28, o Senhor Jesus faz uma comparação sobre nós calcularmos as nossas despesas. A partir do momento que a gente nos torna cristão, ou pelo menos decide tomar essa decisão, a gente precisa calcular os custos disso. Existem custos na vida cristã. Existem coisas que nós precisamos abrir mão, que não é uma opção. E a nossa vida é uma dessas coisas. A partir do momento que a gente decide entregar a nossa vida ao Senhor, a gente precisa entender que a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é do Senhor. Totalmente do Senhor. Sim, totalmente do Senhor. 100% das nossas vidas nós precisamos colocar à disposição do Senhor.
seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde quer que Ele nos chame, nós precisamos estar com os nossos corações como terras férteis, para a partir do momento em que o Senhor nos chamar, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos calcular esses custos e entender se nós realmente estamos preparados para segui-lo. O Senhor realmente, será que nós realmente nos preparamos para fazer a vontade do Senhor? Será que realmente é isso que a gente está preparado para fazer? Se o Senhor nos chamar hoje a largar o nosso emprego, chamar hoje a largar a nossa faculdade, será que a gente está preparado realmente para dizer sim para o Senhor e abandonar a nossa vida? Ou será que a gente precisa dizer para o Senhor para Ele esperar mais um pouco? A gente precisa, irmãos, se nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos entender que existem muitas despesas na vida cristã, muitas coisas que nós precisaremos abrir mão. E o Senhor, Ele espera que a gente não faça isso com nenhum tipo de peso no nosso coração, com nenhum tipo de fardo. É claro que isso não vai ser fácil, óbvio que vai ser difícil, a gente constrói uma vida, a gente faz planos, mas a gente precisa entender que ainda por mais difícil que seja, não é um fardo para nós seguir ao Senhor. Não é um fardo para nós fazer a vontade do Senhor. É uma alegria, é um privilégio e é de coração. Tudo aquilo que a gente faz buscando a orientação do Senhor, tudo aquilo que a gente faz para Ele é por amor e é como forma de gratidão a tudo aquilo que Ele nos chama a deixar para trás, a tudo aquilo que Ele nos convida a abandonar. Sabe, irmãos, é um prazer para nós, precisa ser um prazer para nós. A gente precisa tratar isso como alegria. Como Paulo disse, aquilo que era para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Aquilo que para nós é lucro, hoje não mais é, agora é perda por causa de Cristo. Nós declaramos como perda tudo aquilo que nós achávamos que era importante. Nós precisamos colocar aos pés do Senhor, para dizer: Senhor, aquilo que importava já não importa mais. Aquilo que era importante já não mais é importante, porque nós nos colocamos à disposição do Senhor. E nós precisamos tomar consciência disso, irmãos. Não importa o cargo que você tenha na igreja, não importa os anos que você tenha de igreja, os anos que você tenha de batismo, se você nunca realmente entregou a sua vida para o Senhor, se realmente o Senhor Ele não é 100% soberano sobre a sua vida, você vai para o inferno. Porque não importa o quanto tempo você ficou na igreja, o quanto tempo você prega, o quanto tempo você ora, o quantas horas você jejua, o que você faz, se você não faz por amor ao Senhor, se você não faz por obediência a Ele, buscando agradá-lo, ou porque você faz só para te agradar, você vai para o inferno. E o inferno é real, é fogo eterno. A gente precisa se arrepender. O Senhor nos chama a calcularmos os nossos custos, e calculando os custos, reconhecer que na verdade já não era custo nenhum, porque agora o que era lucro passa a ser perda por causa de Cristo. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que aí a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A gente vê isso acontecendo com muitas pessoas que se convertem ao Senhor, vêm no gás e depois as pessoas se afastam. A gente vê isso muito acontecer, mas isso também acontece muito com membros de igreja. A gente tem muitas pessoas que vieram no Evangelho achando que era uma coisa, achando que era bonança, achando que era alegria. E até hoje elas estão na igreja achando que Evangelho é sobre isso, que é sobre receber bênçãos. Mas não é sobre isso, irmãos. O Evangelho não nos promete riqueza nenhuma nessa vida. O Evangelho não nos promete bonança. O Evangelho não nos promete vida próspera. O Evangelho nos promete renúncia e salvação em Jesus Cristo. Isso requer muitos problemas, irmãos. Isso requer muitas situações complicadas nas nossas vidas. A gente vê tantas pessoas entrando na igreja e saindo, e pessoas que ficaram e ainda acreditam nesse Evangelho. Que Evangelho é esse que a gente tem passado para essas pessoas? Que tipo de Evangelho que a gente tem mostrado através da nossa vida e através das nossas pregações para esses novos convertidos, ou até para pessoas que estão na igreja há tantos anos? Que tipo de pregação a gente tem feito para essas pessoas? Pessoas que estão tão iludidas com o Evangelho. Será que isso já caiu na rotina para nós? Será que a gente acha tão normal isso? Pessoas que vêm e saem da igreja,
pessoas que só veem um culto, depois nunca mais voltam. Será que isso já caiu na rotina pra gente? Será que a gente já é tão experiente assim de evangelho? Será que a gente já tem tanta casca assim? Sabe, será que isso não nos incomoda mais? Será que a gente perdeu essa compaixão por vidas, por pessoas que estão se perdendo? Sabe, será que a gente não se importa mais com essas pessoas que estão ali fora, pessoas que estão de cara pra gente, sabe? Será que elas não são importantes pra gente? Será que a gente não se importa com essas pessoas? Será que a gente está tão preocupado com o nosso umbigo, com a nossa vontade? Sabe, será que isso se a gente não se preocupa? Ou será que a gente só se preocupa com o nosso eu, com as pessoas que estão aqui na igreja? Sabe, irmãos, a gente não dá nem um bom dia para o motorista do ônibus. A gente não fala mais com as pessoas, sabe? Ser cristão é isso, irmãos. Ser cristão não é você ficar só entregando folheto, não. O cristianismo, ele se dá pelas suas atitudes como cidadão, como pessoas. Sabe, a gente fazer diferença aonde quer que a gente seja. Existem coisas que o cristianismo, ele precisa moldar o nosso caráter. Ele precisa moldar a nossa vida por completo. A gente precisa ser referência para essas pessoas. A gente vê tantas pessoas ruins, o número de evangélicos cresce, e cresce o número de assassinato, cresce o número de aborto, cresce o número de roubo. Onde estão esses evangélicos, irmãos? Será que estão só aqui na igreja no domingo à noite? Será que quando a gente sai da igreja a gente se esquece dessa palavra que a gente ouviu? Será que a gente só guarda para nós? Será que a gente não consegue passar isso para os nossos vizinhos, para outras pessoas? A gente precisa reconhecer aonde que nós estamos errando. E a gente precisa ao Senhor pedir que isso gere arrependimento em nós e que isso gere mudança de vida. A gente precisa reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. O Senhor nos escolheu e o Senhor pode escolher essas pessoas também. O Senhor nos salvou e o Senhor pode salvar essas pessoas também. Não existe situação, irmãos, não existe problema, não existe fundo do poço que a pessoa esteja que o Senhor não possa libertá-la. Não existe escravidão que a pessoa esteja e que o Senhor não possa libertá-la. Não há impossível para o Senhor. Aonde quer que a pessoa esteja, no lamaçal que ela esteja afundada, o Senhor pode alcançar essa pessoa. E nós podemos ser usados como canais para alcançar outras pessoas. Nós podemos ser usados pelo Senhor para ser agentes transformadores. O Senhor espera isso de nós. O Senhor espera que nós nos posicionemos como cristãos, que nós reconhecemos a dependência que nós temos dEle e que nós alcancemos outras pessoas por evangelho dEle, para a glória dEle somente. O Senhor, Ele espera isso de nós, que nós tomemos posições, que nós realmente escolhemos hoje a quem nós vamos servir, se é o Senhor ou se é a nossa própria vontade, se era o Senhor ou se é os nossos planos. A gente precisa escolher hoje a quem a gente vai servir. Não importa o tempo de igreja que você tenha, não importa se você nunca entrou numa igreja, você precisa reconhecer isso. A gente não pode perder isso de mente. A gente precisa focar na palavra do Senhor, em tudo aquilo que Ele tem para nós. A gente precisa tomar essa posição diante dEle, reconhecendo a nossa dependência e o quão miseráveis nós somos sem o Senhor. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. A vida de um cristão é uma vida de guerra constante. E Paulo fala isso quando ele diz lá em Romanos 7, do 18 ao 20: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. A vida cristã é uma guerra constante. A gente precisa entender que a gente está num campo de batalha e a gente precisa ter armas para lutar nesse campo de batalha. Em Efésios 6 diz pra gente as armas que a gente tem, e a gente consegue essas armas na presença do Senhor. A gente não consegue essas armas se a gente vem pro culto, a gente fica do lado de fora do templo mexendo no celular, ou se a gente fica conversando, sabe? A gente não consegue dessa maneira. A gente só consegue nos colocando aos pés do Senhor. A gente consegue com leitura da palavra, com oração. A gente precisa
precisa se preparar para guerrear, irmãos. A guerra não é uma opção. A guerra, ela tem. E se a gente não se prepara, a gente está perdendo essa guerra. E se a gente está perdendo essa guerra, a gente está indo para o inferno. A gente precisa entender que nós precisamos nos capacitar com o Senhor para lutar essa guerra constante. Essa luta constante, reconhecendo que por nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós precisamos do Senhor para vencer. E a gente só consegue vencendo com o respaldo da palavra do Senhor, buscando sempre nele a verdade, a vontade dele. A gente precisa se colocar à disposição do Senhor para reconhecer que nós precisamos guerrear, e nós só guerreamos quando nós nos encontramos na presença do Senhor. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos estar preparados para ceder. Nós precisamos estar preparados para abandonar tudo aquilo que toma o lugar do nosso Senhor, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Nós precisamos abandonar imediatamente. A gente precisa reconhecer que existem coisas, a gente querendo ou não, que tomam e que tentam tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E a gente precisa pedir ao Senhor para que nos ajude a enxergar essas coisas, e mais do que ver, que a gente possa afastar essas coisas do nosso coração. O Senhor, ele precisa reinar completamente sobre as nossas vidas. O Senhor, ele precisa ser o rei do nosso coração, o rei da nossa vida. Se a gente diz que o Senhor, ele é o Criador dos céus e da terra, e aí ele não é soberano sobre nós, ele não é o nosso Deus. Se o Senhor Deus é soberano sobre os céus e a terra, sobre todas as coisas, mas ele não é soberano sobre as nossas vontades, ele não é o nosso Deus. Outra coisa tem sido nosso Deus. A gente precisa entender que o Senhor, ele precisa ser o Deus do nosso coração. A gente precisa dele para que a gente possa alcançar tudo aquilo que ele espera que nós alcancemos. Para que a gente possa viver a plenitude de tudo aquilo que ele quer que a gente viva. Tem uma frase que diz: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. O céu pagará por qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Aquilo que a gente considera como prejuízo, que a gente vai abandonar a partir de hoje, para entregar a nossa vida ao Senhor, prejuízo mesmo é nós perdemos a nossa salvação. Prejuízo mesmo é nós não sermos salvos pelo Senhor. Então aquilo que era lucro para nós, hoje já não é mais. A partir de hoje, o Senhor falando aos nossos corações, aquilo que antes era lucro para nós, hoje já não é mais, pelo que nós alcançamos no Senhor. E já fechando a mensagem de hoje, já concluindo, o Senhor tem um convite para nós. Ainda que nós não tenha ficado nada daquilo que foi falado hoje, isso para vocês que estão aí fora, se não ficou nada do que foi falado aqui nessa noite, o Senhor nessa noite, ele nos convida a deixar tudo o que nós achávamos importante para trás. O Senhor faz um convite para nós. Tudo aquilo que nós julgávamos ser importante, o Senhor nos convida a deixarmos no altar dele. Que a gente faça essa análise, que a gente reconheça o quanto dependente nós somos do Senhor. Cristo precisa ser o primeiro em nossas vidas, irmãos. Cristo precisa ser o primeiro em nosso coração. Se ele não for, alguma coisa ou alguém será. Se Cristo não for o primeiro em nosso coração, alguma coisa ou alguém será. E ai de nós, irmãos, se a primeira coisa do nosso coração não for o Senhor. Isso não quero perguntar se você é membro de igreja, se você não é, o quanto tempo de convertido você tem. Não, isso cabe para todos nós. Não importa o tempo que a gente tenha na igreja, se a gente tem 50 anos na igreja, 10, 20, 30, pode ser que existam coisas que a gente nunca abandonou e que ainda tomam o lugar do Senhor há tanto tempo. E a gente sabe que toma. A gente sabe que toma o lugar do Senhor. A gente sabe muito bem que toma. E a gente precisa entregar essas coisas diante do Senhor. Ele nos convida a redefinirmos as nossas prioridades totalmente.
e que a gente possa ter uma vida de entrega plena ao Senhor. O que nos impede de viver uma vida plena de entrega ao Senhor? O que nos amarra nessa terra? O que tem nos amarrado tanto aqui que a gente não consegue viver a vontade do Senhor? O que está te amarrando que você não está conseguindo colocar a sua vida completamente à disposição do Senhor? O Senhor, Ele faz esse convite para nós. Nós precisamos, se nós decidirmos hoje seguir ao Senhor, ou se nós decidimos há um tempo atrás, quanto tempo quer que seja, nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Se nós dizemos ser cristãos, se nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Gálatas 2:20 diz que a gente possa dizer assim como Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que a gente possa realmente dizer isso, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa decidir seguir ao Senhor. Quando Jesus pergunta, quando muitos discípulos o abandonam, e Ele pergunta aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Para quem nós vamos? Se é para o Senhor, ou se é para a nossa vontade, ou se é para a nossa própria viver aquilo que a gente acha que é importante. Que a gente possa julgar, irmãos, todas as coisas que a gente achava importante, a partir de hoje ela não nos torna mais. A nossa família não é mais importante do que o nosso chamado no Senhor. O nosso trabalho não é mais importante do que o nosso chamado no Senhor. Os nossos amigos, os nossos irmãos, isso não é mais importante do que viver a plenitude de Deus para nós. E ainda que a gente tenha que abandonar muitas coisas nessa vida, isso para nós não pode ser mais um fardo. A gente precisa reconhecer o Senhor como o único suficiente soberano sobre as nossas vidas e entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele por amor. E eu encerro essa palavra com um trecho do hino Castelo Forte que diz assim: se temos de perder famílias, bem, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Seu Espírito Santo ministrou a nós nesta noite. E nós estamos aqui, ó Deus, porque nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor e nós reconhecemos que somos cristãos. E nós pedimos ao Senhor nesta noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude a reconhecer tudo aquilo que toma o seu lugar em nossos corações e o que o Senhor passe a reinar completamente em nossas vidas. Senhor amado, que o Senhor nos livre da hipocrisia, que não sejamos hipócritas, ó Deus, de falar coisas e viver outras, ó Deus, mas que a gente viva aquilo que a gente pregue verdadeiramente, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Nos livre, Senhor amado, da inutilidade, que nós não sejamos cristãos inúteis, que não levam essa palavra às outras pessoas. Nos incomode, Senhor amado, tire o nosso sono para levar essa palavra de salvação àqueles que ainda não te conhecem, Senhor amado. Ó Deus, separe o joio do trigo, Senhor amado. Ajude-nos a reconhecer, ó Deus, quem nós somos e a tomarmos posição diante do Senhor, ó Deus. E que acima de tudo, ó Deus, tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, que esta palavra gere transformação de vida, que gere arrependimento, ó Deus, que esse é o nosso desejo do nosso coração. Que o nosso coração se baseie no Senhor, ó Deus, e que no fim dessa mensagem, ó Deus, nós possamos dizer: o nosso coração está no Senhor, ó Deus, e nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer a nossa dependência do Senhor e deixarmos ser transformados pela Tua palavra, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos com misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém.